honra e um privilégio estar entrando em sua casa, em seu lar mais uma vez. Nós estamos seguindo nesse propósito, cada lar uma igreja. Então, embora nós não estejamos numa congregação repleta de pessoas, nós estamos invocando o mesmo Deus da mesma forma. Por isso nós podemos olhar com fé para cima e ter a certeza de que Deus está ao nosso lado. Vamos cantar juntos o hino 272 do nosso inário. Olha com fé para cima. Quando te vem tristezas, dores ao coração, olha com fé pra cima, Deus dá consolação. Olhar com fé para cima. É tudo o que precisamos quando passamos por momentos difíceis. Quando o nosso coração está apertado, quando as circunstâncias não são favoráveis, devemos olhar com fé para cima. Feche os seus olhos e ore comigo. Querido Pai Celestial, é muito bom saber que os teus braços amorosos estão sempre ao nosso redor. Que mesmo quando as dificuldades vêm, quando os problemas batem à porta da nossa vida, podemos estar seguros de que o Senhor estará ao nosso lado nos momentos difíceis.
ao abrirmos a Tua palavra nesse momento, pedimos que fale à nossa mente e ao nosso coração, que o Teu Espírito, que inspirou os homens que o Senhor escolheu para escreverem essa palavra, que esse mesmo Espírito esteja impressionando a nossa mente e o nosso coração. Oro nesse momento, Senhor, por tantas pessoas que estão passando por dificuldades, por problemas, que estão se defrontando com essa doença terrível, que estão em seus lares acamados, que estão em hospitais. Oro também por todos os profissionais de saúde que estão envolvidos diretamente no enfrentamento dessa doença. Proteja-os, Senhor. Abençoa-os. Nos dá o Teu perdão. Oramos em nome de Jesus. Amém. Você já teve dúvida sobre Deus? Se Deus está ao seu lado? Se quando você erra, Deus continua te ouvindo? Existe um texto curioso no livro de Salmos, no capítulo 66, versículo 18, que diz que se eu acalentar a iniquidade no meu coração, Deus não me ouvirá. Muitas pessoas entendem por esse versículo que se eles cometerem algum pecado, Deus não vai ouvir a sua oração. Será que é assim mesmo? Será que é esse o significado do texto? Se eu cometer algum pecado, não adianta orar que Deus não vai me ouvir. Nós vamos ver uma situação bem particular hoje envolvendo 3 ou 4 pessoas que enfrentaram uma situação similar e que Deus conduziu a situação de maneira superior, mesmo quando alguém foi desobediente à palavra de Deus. Então, se você tem a sua Bíblia, se você está com a sua Bíblia em sua casa, com a sua família, em cada lar nós temos uma igreja, vamos usar a palavra de Deus como usamos na igreja. Abra comigo no livro de Gênesis, no capítulo 16. Vamos até Gênesis, no capítulo 16. Essa é uma história bem conhecida, uma situação muito comentada. E nós vamos ver algumas nuances importantes sobre o papel da oração, da confiança em Deus em momentos de aflição, quando as coisas são desfavoráveis. Será que Deus ouve-nos quando nós estamos eventualmente cometendo algum pecado, quando erramos? Essa é a história de Sarai e Agar, e vamos particularmente analisar situações de conflito, de inimizade, de discórdia e de transgressão às ordens de Deus. Vamos contextualizar um pouquinho. Acompanhe comigo no capítulo 16, a partir do versículo 1. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos, tendo, porém, uma serva egípcia por nome Agar. Disse Sarai a Abraão: Eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abrão anuiu ao conselho de Sarai. Então Sarai, mulher de Abrão, tomou a Agar, a egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã. Ele a possuiu e ela concebeu. Vendo ela que tinha concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Disse Sarai a Abrão: Seja sobre ti a afronta que se me faz a mim. Eu te dei a minha serva para a possuíres, ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e ti. Respondeu Abrão a Sarai: A tua serva está nas tuas mãos. Procede segundo melhor te parecer. Sarai humilhou a sua serva e ela fugiu de sua presença. Algumas coisas curiosas sobre esse texto. Você já ouviu falar que era um costume naquela região e entre os povos daquela região que quando uma senhora não tinha filhos,
ela cedia ao seu marido uma das suas servas para ter filhos através dessa serva. Era um costume da cultura do local, onde Abrão e Sara, Sarai, sua mulher, viviam. Mas isso não significa que Deus apoiava, que Deus concordava ou mesmo aceitava essa situação. Deus sempre ensinou, nós vemos desde o Éden, que é um homem e uma mulher que constituem um casamento. Não era diferente aqui. Esse mesmo princípio do casamento continuava válido. Mas agora, Sarai, querendo ter filhos e não podendo, usou desse artifício, de uma adaptação da cultura, para ter filhos através da sua serva. Quem era essa serva? Nós temos o nome dela, Agar. Mas como que ela veio parar junto com a família de Abrão? Volte comigo no capítulo 12 do mesmo livro de Gênesis e veja, são os versículos 15 e 16. Viram os príncipes de Faraó e gabaram junto dele. A mulher foi levada para a casa de Faraó. Este, por causa dela, tratou bem Abrão, o qual veio a ter ovelhas, bois, jumentos, escravos e servas, jumentas e camelos. O faraó deu muitos presentes a Abraão por causa de Sarai. E no meio desses presentes, escravos, servos, servas. E então foi desse modo que Agar entrou na família de Abrão. Agora, essa moça estava sendo convidada por Sarai para assumir esse papel de produzir para ela um herdeiro. Ela aceitou. Ela conviveu com Abrão, com Sarai, ela viu a devoção que eles tinham por Deus, ela conheceu a Deus através da religião praticada no lar, na casa de Abrão e Sarai. Ela sabia que os dois eram servos de Deus, que confiavam em Deus. E agora uma situação acontece. Ela é convidada para assumir um papel materno, para conceber e dar filhos através de si, do seu ventre, para que Abrão e Sarai tivessem um herdeiro. Para ela isso podia soar normal, mas para Deus não era normal. Abrão devia ter recusado a sugestão de Sarai. Ele devia ter dito, Deus vai ter os seus meios, os seus métodos, eu confio em Deus. Mas ele não fez isso, ele foi passivo e aceitou a situação. Agora, depois que Agar engravidou, que ela sabia que ela tinha no ventre um filho do seu senhor Abrão, ela desprezou, ela foi pretensiosa, talvez até arrogante, e desprezou Sarai. É como se ela pensasse, agora eu tenho uma situação vantajosa, porque eu sou a mãe do herdeiro do meu Senhor. Ela estava agora desfrutando de um privilégio que ela não possuía. Um erro foi cometido quando Sarai sugeriu que uma serva lhe desse um herdeiro. Um outro erro aconteceu quando Abrão concordou. E agora um problema está instalado. Um conflito está acontecendo nessa casa porque eles praticaram um pecado. Esse pecado está envolvendo toda a família. E quando Agar começa a desprezar Sarai, ela se volta contra Abrão, como que responsabilizando por tudo que está acontecendo. Abrão passivamente diz a ela, você resolve o problema da maneira como você quiser. Ele devia ter tomado novamente a dianteira por ser o líder espiritual. E Sarai repreendeu, tanto física, quanto moralmente, quanto verbalmente, aquela serva.
E agora, Agar toma uma decisão. Eu não preciso ficar aqui e ser humilhada. Eu vou embora. Eu vou voltar para o Egito. Então acompanhe comigo agora no capítulo 16 do livro de Gênesis. Vamos lá. Vamos ao versículo 7. Tendo-a achado, o anjo do Senhor, junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur, disse-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? Ela respondeu: fujo da presença de Sarai, minha senhora. Algumas coisas curiosas sobre esses versículos. O anjo não chamou Agar de esposa de Abrão, nem chamou de serva de Abrão, chamou de serva de Sarai. O anjo estava refletindo com ela exatamente as circunstâncias que ela estava passando. Fugia por ser pretensiosa, arrogante contra Sarai. Agar estava cometendo um erro. Ela estava fugindo por algo que ela havia feito. Ela estava fugindo dos seus problemas, de algo que ela ocasionou. Ela estava fugindo dos seus pecados. Você lembra de alguma circunstância que isso aconteceu desse modo? Lembra quando Adão pecou? O que ele fez quando ele ouviu a voz de Deus? Ele fugiu. Assim, Agar também está fugindo dos resultados do seu pecado. Agora, ela foi encontrada junto a uma fonte. Você não percebe por esse texto nenhuma oração espetacular feita por Agar. Deus não tinha um compromisso com um herdeiro que não viesse de Sarai e de Abrão. Deus tinha um compromisso, Deus fez promessas para Abrão e sua posteridade, aquela que viria de Sarai. Por que Deus agora vem e fala com Agar? Por que Deus vem ajudá-la, em outras palavras? Porque Deus nunca despreza alguém que de alguma maneira o conheceu. Agar conheceu a Deus, o Deus verdadeiro, através da religião praticada por Abrão e Sarai. Ela aprendeu a confiar nesse Deus. E agora ela estava angustiada e fugindo dos seus problemas em vez de enfrentá-los, em vez de ir a Deus e pedir perdão. Agora, Deus tem uma surpresa especial para ela. Embora o pecado de Sarai, Abrão e Agar fujam das promessas de Deus e coloquem um novo contexto dentro da história de Abraão, da história dos povos do Oriente, Deus guia superiormente a situação para abençoar Agar e a seu filho. Então, ele pergunta a ela: o que está acontecendo? Por que você está aqui? Onde você está indo? E ela diz: eu estou fugindo da minha senhora, Sarai. E o anjo lhe dá uma instrução. Venha comigo ao versículo 9. Então lhe disse o anjo do Senhor: volta para a tua senhora e humilha-te sob suas mãos. Essa é uma ordem estranha, mas existem umas coisas muito importantes aqui. Essa é a primeira vez que essa menção do anjo do Senhor aparece nas Escrituras. Essa é uma referência direta a Deus, a Jesus Cristo. É como se ele estivesse dizendo que o próprio Jesus estava ali com Agar. E ele dá uma ordem a ela: volta para a tua senhora e humilha-te sob as suas mãos. Ele estava dizendo que ela devia enfrentar os seus problemas, enfrentar o seu pecado e resolver a situação que ela construiu, que ela ocasionou junto a Sarai. Disse-lhe mais o anjo, diz o versículo 10, multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que, por tão numerosa, não será contada. Esta também é a primeira vez que uma criança é anunciada, que o nascimento de um bebê é anunciado. Nós temos outros vários nascimentos anunciados, o próprio Isaac, que veio posteriormente,
o nascimento de Jesus, de tantos outros profetas. Mas agora, pela primeira vez, uma criança é anunciada. Quando Deus quer fazer grandes mudanças no mundo, Ele faz uma criança nascer. Deus também quer, através dos seus filhos, fazer grandes mudanças no mundo. Foi por isso que Deus chamou você. Havia uma oração silenciosa no coração de Agar. E essa oração era sobre a sua condição de mãe, sobre o futuro da criança que ela tinha no ventre e sobre essa situação desconfortável de pecado que ela estava vivendo. Ela não pronunciou oração, mas o seu coração estava aflito. E Deus veio e ouviu essa oração não pronunciada. Ele prometeu que esse menino seria pai de uma numerosa nação. Disse-lhe ainda o anjo, diz o versículo 11, concebeste e darás à luz a um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Embora ela não dissesse a Deus que estava aflita, embora ela não relatasse a Deus que estava com problema e que estava em pecado, Deus sabia disso tudo e não a julgou por isso. Deus não te condena por você ter cometido um pecado. Ele te oferece a salvação que há em Jesus Cristo. Oferece as soluções que Ele pode te encaminhar para que, enfrentando as consequências dos teus pecados, você ainda seja abençoado por Deus. E Ele descreve como seria esse menino. O versículo 12 diz, ele será entre os homens como um jumento selvagem, a sua mão será contra todos e a mão de todos contra ele. Habitará fronteiro a todos os seus irmãos. Então, o texto diz que ela, Agar, invocou o nome do Senhor que lhe falava, tu és Deus que me vê. Pois disse ela, não olhei eu neste lugar para aquele que me vê? Por isso, aquele poço se chama Beer-lahai-roi. Está entre Cádiz e Berede. Ela estava olhando para o Deus que estava vendo Agar. Deus, mesmo nesse momento em que ela estava em pecado, fugindo da sua senhora, Deus não a abandonou. Embora ela houvesse criado uma situação de afronta, de desrespeito para com Sarai, Deus ainda tinha planos para ela. Lembre-se, mesmo quando você estiver em pecado, não abandone a oração. Não deixe de falar com Deus. Não deixe de expressar a Deus as suas necessidades. Não deixe de abrir o seu coração a Deus. Não significa que se você tiver cometido um pecado, Deus não vai te ouvir. Veja a situação de Agar. Ela estava em pecado, mas Deus ainda queria dar a ela ricas bênçãos. Deus fez uma promessa, o teu filho vai ser uma grande nação. Não significava, contudo, que Deus concordava com o que estava acontecendo. Deus estava usando a situação para superiormente conduzir a história. A graça de Deus estava sendo muito mais abundante que o pecado que estavam cometendo Abrão, Sarai e Agar. Então agora ela volta para a sua senhora Sarai. O anjo mandou que ela se subordinasse, se submetesse às suas mãos. Provavelmente, Agar contou que ela teve esse encontro com o anjo do Senhor. Ela contou a Abraão e contou a Sarai. Por que eu entendo isso? Porque quando o menino nasce, Abraão dá o nome que Agar recebeu do anjo. O anjo não falou com Abraão que o menino deveria se chamar Ismael. Ele falou com Agar. Veja comigo, versículo 15. Agar deu à luz a um filho, a Abraão, e Abraão a seu filho, que lhe dera Agar, chamou Ismael. Era Abraão de 86 anos quando Agar lhe deu à luz Ismael.
Agar seguiu a orientação do anjo, voltou para a casa de Sarai, foi submissa e contou a história. Sarai também mudou o modo de tratar Agar. Ela deve ter ficado impressionada com o fato de que o anjo lhe mandou voltar. E ela, em respeito a Deus, tratou diferentemente a Agar. Então agora, uma nova circunstância está acontecendo nessa casa. Embora essa criança não seja o herdeiro das promessas de Deus, ele vai receber uma bênção. Por quê? Porque Deus estava usando Abraão para abençoar todas as famílias da terra, inclusive aquelas que vieram a esse mundo de uma maneira não pensada, não ordenada por Deus. Deus abençoa todas as pessoas. Aquelas pessoas que estão aflitas, mesmo por seus próprios pecados, não são abandonadas por Deus. E agora, Agar, mãe de uma numerosa nação, seria abençoada pelas promessas que Deus fez ao próprio povo de Deus, ao próprio Abraão. Não importa como está a sua vida, se você cometeu um erro no passado, não deixe de orar a Deus. Não abandone a oração. Essa é uma estratégia de Satanás, fazer as pessoas pecarem para depois dizer, não adianta orar a Deus, Ele não vai te ouvir, você está em pecado. A Bíblia diz que se você atender, tiver iniquidade no teu coração, Deus não vai te ouvir. Não é assim que funciona. O que Salmo 66:18 quer dizer é que se você costumeiramente, se você tiver por prática da iniquidade, continuar em pecado, rebelando-se contra Deus, aí Deus não vai te atender. Não foi o caso aqui de Agar e nem precisa ser o seu caso. Você pode agora ir a Deus em oração, pedir a Ele o perdão e Ele vai ouvir a tua oração. Gostaria de fechar os teus olhos comigo agora e confessar o seu pecado a Deus, reconhecer a graça de Deus como sendo superabundante, ser maior do que o seu pecado, confessar-lhe e pedir perdão? Faça isso agora comigo. Feche os seus olhos. Querido Pai Celestial, muito obrigado pelo perdão que há em Jesus Cristo. Obrigado porque Jesus vem ao nosso encontro, mesmo quando nós deliberadamente estamos em pecado. Esse exemplo de Agar encheu o nosso coração de esperança de que o Senhor não nos abandona, mesmo quando estamos em pecado. Que o Senhor não fecha os seus ouvidos às nossas orações, mesmo quando caímos em tentação. Agora, Senhor Deus, queremos confessar o nosso pecado, queremos reconhecer a nossa culpa e queremos a graça de Jesus Cristo para obter o perdão e seguir a nossa vida com Jesus Cristo. Abençoa alguém que está me ouvindo agora, Senhor Deus, que chegou à conclusão de que pode continuar orando e confiando no Senhor, embora tenha escorregado, tenha caído e tenha pecado. Conforta esse coração, dá a tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Esse é o momento agora em que cada lar se torna uma igreja. Reserve um lugar na sua casa, escolha um ambiente, reúna a sua família, dobre os seus joelhos e vá a Deus em oração. E Deus, aquele que vê, vai estar na sua casa.